sargento, né? Tem um cabo de aço. Isso é uma abraçadeira enferrujada. A manilha. Eles falam, né? Manilha, anilha. Isso. E será que a ferrugem tem alguma coisa a ver com química, hein? Tem. Oxidação, né? Perdeu o elétron, né? Aí pegou e ficou em ferrugem. Isso. Isso é interessante, porque quando se pega na mineração, ou na própria metalurgia, a gente pensa o seguinte, né? O minério de ferro, ele é beneficiado, depois ele vai para o alto forno para virar aço, para virar isso aí, certo? Certo. Só que quando ele está, né, a abraçadeira está bonitinho, a porca ali, tudo bonitinho, né, tá reluzente, né, não está com essa cor. Deixa eu ver quem escreveu alguma coisa. Aqui, presente. E aí o que tem de acontecer? Voltar para o estado natural. Então a oxidação do aço é ele tentando voltar a ser minério de ferro novamente. Olha que coisa, né? Vai ver depois isso aí com mais detalhe. Eu deixei aí só para vocês entenderem inicial. E a reação química ela está dentro disso, né? A transformação do minério de ferro em aço e a tendência do aço na oxidação tentando voltar a ser minério de ferro. E aí, quando a gente fala de reação química... Oi? O ferro, ele é tão engraçado quando ele ferruja. Essa semana lá no serviço, ela estava reparando. Quando ele ferruja assim, um metalon, ele ferruja de dentro para fora. Você bate ele assim, é engraçado. Ele vira pó tudo de novo. Ele não vai se desmanchando aos pedaços, não. Ele vai soltando pó por pó, né? É engraçado. E aí acaba que degrada, né? E aí o ideal é o quê? Fazer um tratamento ali, né, de galvânico, né? Galvanização. Isso, que você não permita que essa oxidação ela vá para o núcleo daquele material, que aí depois você pode até perder, né? Imagina uma estrutura metálica em um determinado prédio que tem a sua corrosão ao longo do tempo, aquilo vai cair, tá bom? Muito bacana. Professor, a oxidação também, igual no ferro aí, no caso aí também, aí está no caso da mineração, mas é igual portão de ferro. O cachorro vai lá e fica urinando lá no instantinho, oxida também, né? Tem a mesma mudança. Isso, um ataque químico, que aí acelera. Outra coisa que é muito interessante é que se você mora, né, na beira do mar, por exemplo, esse processo também é muito acelerado. E outra coisa que acelera a corrosão é a temperatura. Só para vocês terem ideia, que já viram maçarico? Todo mundo já viu maçarico aí? Já. Acho que não, né? Tem gente que não. O maçarico é uma oxidação acelerada para corte do aço. Então, não é que o aço, às vezes, a gente tem muita ideia de que o aço... É o oxigênio e acetileno, né? É isso. Mas a ideia é de que o aço, estou até desenhando aqui, ó, quando está acontecendo aqui o oxigênio e acetileno no corte, estou falando oxicetileno, que o aço ele virou líquido e foi expulso. Não. Aconteceu uma oxidação acelerada, essa oxidação vai ser expulsa pelo oxigênio. Então, o corte é uma oxidação acelerada no processo de oxigás. A gente comenta depois também, eu mostro um vídeo para vocês. Por isso tem um que chama oxicorte, né? O oxicorte. Ou seja, não é na temperatura de fusão, o material não vira líquido para cortar. Ele oxida aceleradamente e aquele óxido é expulso. Tanto é que oxicorte maçarico não se corta alumínio. Tá? E aí lá na frente, na metalurgia, a gente vai ver esse processo um pouquinho mais detalhado. Mas no caso do eletrodo grafite, ele consegue cortar no alumínio, consegue? Pois é, aí, né, aí você já está chegando na temperatura de fusão do material, expulsão por fusão. Já é outro processo. A mesma coisa acontece com o corte a plasma. Bom, depois eu mostro, porque tem gente que falou, não, eu não estou viajando aí agora. Tem gente que não viu, eu não posso aprofundar nisso. Vamos lá. A substância pode combinar-se com outras substâncias, transformando-se em novas substâncias. Que coisa estranha, né? Então, é como se um átomo
ele estivesse junto com um determinado átomo, e aí, né, ele viu um outro átomo mais atrativo e falou, tchau, vou fazer um par aí com você e deixar para trás. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Essas transformações dão o nome de reações químicas. Reação química, fenômeno dos átomos permanece intacto. Então, olha que interessante. Então, não há ali uma transformação fundamental no átomo, tá? Mas uma desmontagem de moléculas iniciais e os seus átomos são reaproveitados para montar novas moléculas. É o que a gente viu aqui no aço, né? Ferro-carbono, certo? E aí o ferro viu um oxigênio ali, ele tende, ó, a... Claro que eu não estou fazendo a reação certinha, mas só para vocês terem uma noção que é isso que acontece. Depois eu trago a fórmula direitinho para vocês. Tá? Ele viu o oxigênio, ele achou muito mais atraente naquele determinado momento e deixou, né, de lado. E isso, essa representação precisa ser feita através da equação química, que é a representação gráfica da reação química. São colocados os elementos são os átomos que estão envolvidos na reação de forma abreviada. E como que ela aconteceu? Através de símbolos padronizados. Então, precisa de ter uma padronização para essa representação. Só um minutinho. As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos de forma universal que seja a mesma de qualquer país. Então, aí, ó, olha que legal. O que é esse H aí, hein? Só para a gente interagir. O que é H, o que é O? O que a gente está enxergando aqui? Hidrogênio, oxigênio. Isso. Hidrogênio e oxigênio. Tá? A gente já sabe alguma coisa aí, né? Já estamos fera. Quantos átomos de hidrogênio tem aqui? 2 átomos de hidrogênio. Olha aí. Quantos oxigênio tem aqui? Uma só. Então, tem 2 átomos de oxigênio, ó, e a gente pode até ver depois, né, a última camada de valência e ver se... Porque isso aqui é um tipo de reação, 2 oxigênio é reação covalente, né? Valente. E aí, como é que é? Depois a gente vê esse tracinho aqui, ó. Mas isso não entra na jogada agora. O importante é que tem 2 átomos de oxigênio ligados a uma molécula. E aqui tem 2 moléculas, tá, gente? Olha a diferença do número aqui, ó. Aqui tem um oxigênio ligado no outro. E aqui tem 2 hidrogênios. Esse está ligado nesse e esse está ligado nesse. Entenderam a diferença? A pessoa não entendi, não. O negócio aí ficou meio esquisito. Aqui, ó. Esse H2 aqui, o que significa H2? Que um está ligado no outro. Só que esse número aqui, ó, está falando que tem 2 ligações dessa. Uma... Nossa, o que eu desenhei ali, hein? Uma H2 aqui em cima e uma H2 aqui embaixo. Vou até colocar o número aqui, ó. Esse aqui é a primeira dupla de H2. Esse aqui é a segunda dupla de H2. Ó. Esse 2 aqui significa isso. Ok? No caso do oxigênio, quantas duplas tem aqui? 2 duplas. Uma. Só uma. Aqui, ó. Uma dupla. Aqui, ó. 1, 2. Entenderam a diferença? Pessoal, explica de novo. O silêncio de amiguice, né? Até aí tô entendendo. Vocês estariam com a cara assim de... Meu Deus, o que é isso? Então, vamos lá. Vem o professor complicar. Lá vem ele. Quantos oxigênios aqui eu tenho? 2. Só que eles estão ligados. Ó, eles estão ligados.
um no outro. Por isso que é o número, vem aqui, ó, O2. Tudo bem? Sim. Tá joia? Agora, esse H2 aqui, o que que significa? Eu tenho aqui, ó, 1, 2. Esse 2 pequenininho aqui quer dizer que eles estão ligados, ó. Até colocar um amarelo entre eles aqui, ó. Ligação amarela. Ok? Agora, e esse número aqui, o que que significa? Que é Ó, duas vezes essa. exatamente, que é 2 vezes a ligação, ó. O oxigênio tem um número na frente dele? Tem. Não tem, então é um só. Entendeu? Por convenção, se não tiver nada escrito, quer dizer que é uma só. Se tivesse o número 3 aqui, ó, vamos. Antes de colocar o número 3, entenderam isso aqui? A diferença? Sim ou não? Sim. Melhorou um pouquinho? Melhorou, ficou mais fácil. Beleza. Então, já estou passando isso aqui, porque lá na frente a gente vai fazer algumas equações e a gente já tem que começar a ter isso claro aí na cabeça. Então, se tivesse o número 3 aqui, 3O2, o que significaria? Mudou ali agora a equação. 3O2. 3 combinações de oxigênio? Isso, garoto. Não sei quem falou não, mas você está de parabéns. Ó, 2. Quem que foi? Éder. Muito bom, Éder. Você viu aí. Demais. Isso aí, ó, 3 combinações de oxigênio. Bacana? Então, é uma forma da gente começar a enxergar já essas equações. E aí é o seguinte, as substâncias que participam da reação química são chamadas de produtos ou reagentes. E aí existe uma separação. Onde que está essa separação? Nessa seta aqui, ó. Desenhar a seta de azul. O que está antes da seta são os reagentes. Primeiro membro. Então, o 2H2 e o O2 aqui são as substâncias que estão no início da reação. São as que irão interagir e sofrer a transformação. E aí, olha o que aconteceu, né? Tinha duas duplas de H2 passeando. Ela viu uma dupla de O2 e falou, vamos combinar, tal. E aí veio e virou a segunda parte, que é chamado de produto. Substâncias resultantes da reação química. Então, depois da seta é produto e antes da setinha é reagente. Tudo bem? O que é esse 2H2O, hein? O que é esse 2H2O ali? É duas negócio de água. Isso, 2 moléculas de água. Moléculas de água. Duas negócios. Foi boa, não foi, professor? Pois é, eu que falei, né? Eu falei. Foi Duas negócios da. 2 moléculas de água, isso aí, ó. Bacana? E esse 2 aqui, ó, ele multiplica. Olha que interessante. Daqui a pouco a gente vai ver isso, mas aqui, ó, o O aqui agora, como não tem nada, só tem um aqui, ó, mas se eu multiplicar isso aqui 2 vezes O, quer dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Se eu multiplicar 2 por 2 aqui, ó, tem 4 átomos de hidrogênio. Tá? Então, tem 2 átomos de oxigênio e 4 de hidrogênio. Ou seja, é uma água com gás isso aí. Gasificada. É água comum. Beleza, gente? Então, a primeira característica que eu sei que eu floreei demais, mas vamos sintetizar. Lembre-se o que é reagente. Então, é a substância que está no início da reação, antes da seta. Elas irão reagir, sofrer a transformação. E o produto é depois que aconteceu a combinação química, que é o que é depois da seta. Então, você multiplicando aí 2 com 2, que deu 4 hidrogênio e oxigênio, seria o balanceamento, então? O balanceamento vai ser no futuro tentar casar exatamente isso aí. Por quê? A quantidade de átomos que tem antes, ele tem que ser igual, ou seja, a quantidade de cada átomo do reagente tem que ser igual a cada átomo do produto. Ok? Ok. E é aí que a onça bebe água, né? Você lembrou agora, Matias?
Que isso é Isso, chato isso, para isso, danar. isso aí é o Hildo. Oi? Isso é o Hildo, mas eu não encontrava dificuldade nesses cálculos da química, não, professor. Não? Não. Ah, não, tranquilo. Agora, o que acontece aqui, ó? Em cima da seta são Como é que é? utilizados... Ele falou alguma coisa comigo aí? Não, né? Não, não. Está dormindo aí também? Olha, sem violência. Vamos lá, em cima da seta são utilizados alguns símbolos, né? Então tem a setinha é o separador ali, né? E em cima dela, a convenção vai falar o seguinte, né? Por exemplo, para acontecer essa reação química, foi utilizado calor. Aí o que coloca aqui em cima, ó? Delta. Exatamente, ó. A letra delta. Tá? Aqui, né? Que aí o sistema foi feito em água. CAT, um catalisador, alguma coisa que acelerou o processo químico em si, tá? Catalisador normalmente é a aceleração ali do processo. Ou a letra grega lambda, que é essa aqui, ó. Lambda, tá? E foi utilizada energia luminosa. Ok? Então, se tiver aqui, ó, uma letra lambda aqui em cima, eu sei que foi utilizada energia luminosa na reação química. Pergunta: o conjunto de moléculas e átomos que está antes da seta é chamado de Lames. Reagente. reagente. Lambda é porque foi utilizada energia luminosa na reação química. Reagente. Então, antes da seta é reagente e depois é o Produto. produto. Sua pergunta aí para ver se vocês estão ligados na fita. Próximo. Em Professor, cada... aquele último é um Y de cabeça para baixo? Parece, né? Não tinha notado isso, não, mas isso aí é uma letra grega chamada de lambda. Ok? Não, é esquisito, viu? É um de cabeça para baixo. Isso aí na matemática chama interseção. Aqui, ó, é o delta, também é grega. O alfa é grega. Aqui, Tem eu o acho que esse beta. professor fez, tá parecendo uma girafa. Tem aqui. Então, Professor é amante dos animais. Tem muitas letras aí na física, química, matemática, né? Tem o Mi, que são oriundas aí da letra grega. O Mi parece um M, mas ele é um pouquinho estranho, né? É símbolo de micro. Nossa, meu Mi ficou bonito. Vamos lá. Em cada substância pode haver os seguintes símbolos, né? Desprendimento de gás ou precipitação de um sólido. Ou virou um gás, né? Ou se precipitou um sólido, né? Alguma coisa que estava líquida ali virou um sólido, tá bom? Tranquilo, gente? Até agora, um pouquinho de exercício aí para vocês não ficarem muito, né? Parados e começarem a cochilar aí na frente do PC. Aí, o Dó falou para você aí. Hildão, meu amigão. Fala com nós, Batista. Fechou? O chat está desembolando aí, professor. Quem? O chat. Tá rodando aí? O bicho tá pegando? Tem alguém aí escrevendo, né? Pronto. Fechou.
Quais são os reagentes aí? Os reagentes é o H2 mais. Então ficou aqui 2H2 mais. Então, reagentes. Muito fácil isso, né? 2H2 2 mais O. O2. O2. Tá? É muito diferente 2O de O2. Qual que é a diferença de 2O para O2? Foi muito bom quem falou aí. Obrigado. Show de bola. Foi show de bola porque eu errei, professor. Mas o erro é muito importante. Eu acho muito bacana. O erro, ele traz... Mas fala para nós aí, qual que é a diferença aí que... Ele traz uma situação que às vezes a gente não estava percebendo, tá vendo? 2O significa que eu tenho dois átomos de oxigênio livres. O O2 não, aqui, ó, eles estão emaranhados numa ligação, nesse caso aqui, como todos dois é a metal, ligação covalente. Então, os dois de cima estão livres e o O2 não, aqui, ó, existe uma ligação entre eles. Professor, Oi? eu conheço essa história, tá? Não fica fácil assim, não. Eu sei que o senhor vai complicar aí agora. Exercício não é mamão assim, não. Eu também lembro desse negócio aí, não é tão facinho assim. Qual que você está falando? Não, eu falo assim, tá muito fácil, né? Uhum. Foi tranquilo agora. Conheço essa história aí, viu? Você já conhece essa trajetória do professor, Isso aí vai né? dar errado, isso aí vai dar Vai ruim. dar ruim. Não, hoje vai ser light. Eu acredito que hoje não vai agarrar, não. Lá para frente eu prometo que vai sair fumaça. Vai Quais são atolar os tão produtos? pouco. Quais são os Não pode produtos? fazer igual o professor de matemática, que faltando 1 minutinho para encerrar a aula dele, não dá tempo de fazer mais uns 3 exercícios aqui. Olá. Quais são os produtos? Esse produto é 2O. 2H. O produto é que está depois da igualdade. Isso, está depois ali da setinha, 2H, 2O. Ok? Ó, tá fluindo, professor. Fluindo, bacana. Então, esse H2O, olha como é que é a ligação aqui. Ó. Covalente apolar. Covalente apolar, hein? 2H2O. Tudo bem? É isso aí. Muito tranquilo isso aí. Outra característica que está no meio das reações são substâncias que podem aparecer com seus estados físicos, em que S é sólido, L líquido e o G gasoso. Então, quando você vê uma reação química, uma equação química, que você vê que S, você vê que o carbono aqui está sólido e que o O2 está gasoso. Olha que interessante. O carbono estava sólido, encontrou com a dupla de oxigênio gasoso e se tornou dióxido de carbono gasoso. Olha que legal. Aí, ó, CO2 gasoso. Esse G aqui, ó, de gás. E o S de sólido, tivesse um líquido aí, era L. Show de bola? Isso está muito fácil. Isso está fácil demais. Tá vendo esse camarada aí, ó? Anthony Laurent Lavoisier, 1743 a 1794. 51 anos, hein? Mas ele fez uma coisa legal, ele colocou a primeira lei ponderal da química. Ele começou a testar ali, ele viu que em reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas do produto. Olha que legal. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Dar um exemplo do Lavoisier aqui. Falou, vamos fazer dióxido de carbono. Né? Onde que a gente encontra dióxido de carbono? Alguém sabe? Só de curiosidade. Onde que encontra dióxido de carbono? Na queima do combustível, na queimada das aves no Amazonas. Boa.
Boa. O dióxido de carbono também, em alguns extintores, em que você vê a ponta dele assim, ó. Vou colocar até de cor vermelha aqui, ó. Mas tem o monóxido também, né, Tem professor? monóxido também. Você pega o extintor e tá com aquela. Aqui é tudo vermelho. Por quê, né? Já perceberam? Comecem a observar, né? Até que agora os extintores estão todos sendo substituídos por PQS, que é o pó químico. Mas antigamente tinha bastante, né? A água, estão sendo todos substituídos aí, a água está deixando de ser utilizada pelo pó químico, e tinha esse aqui, ó, que a ponta dele aqui, ó, ela é um plástico vermelho. É característico do dióxido de carbono. Por quê? Quando esse gás ele sai, né, que se aperta aqui para apagar o fogo, congela. Então, se tivesse um metal aqui, se ia queimar a mão. É que sai uma fumaça branca, né? Tá? Então, é uma característica aí desse elemento chamado de dióxido de carbono. Mas vamos voltar aqui. A pessoa viajou longe, né? Lá na China e voltou. Vamos voltar aqui. Lavoisier, ele percebeu o seguinte, né? Que eu colocava aqui, sei lá, eu não lembro da massa, esqueci a massa desse elemento. Eu vou colocar 4 gramas aqui de carbono, tá? E colocou aqui para essa dupla aqui, ó, colocou aqui 6 gramas. Não sei se é nessa proporção, não. E aí ele pesou aquele negócio, fez aquela mistura, viu que houve uma combinação ali, saiu 10 gramas, né, de dióxido de carbono. Que negócio engraçado, né? Foi mais ou menos por isso aí, a pessoa está exagerando, mas ele viu que começou a medir antes, né, a reagente-produto, ele chegou nisso aqui, ó. Na natureza, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Então, aconteceu uma reação química, vai ter um reagente, depois da reação química, calor, né, emissão de luz, sei lá, no meio aquoso. Ou seja, a massa que estava antes, conservação de massa que estava antes, vai ser igual à massa que vai sair depois da reação química. Tá? Então, a primeira lei é essa, chama lei de conservação de massas ou lei de Lavoisier. Tranquilo, gente? Então, o que sai, ou seja, o que tem de massa antes de seta, da setinha, é o que vai sair de massa depois da seta. Professor, Foi. não sei se não foi eu que entendi, mas dúvida. Por que depois da seta colocou o G e não o S? Os dois juntos. A reação química entre eles fez com que o dióxido de carbono virasse um gás. Tá? Nossa. Isso aí aí tem que além de o resultado, ainda tem que saber essa transformação aí. Não precisa preocupar com isso não, tá? Ah, sim. Não precisa preocupar com essa questão aí de entra sólido e sai líquido, não preocupa com isso não. Tudo bem? Pelo amor de Deus. Não, fica tranquilo em relação a isso. Esquece. Eu sofri demais com isso na 7ª série. Não vou não. Aqui o mais importante vai ser a equação aqui. Tá bom? Professor, faz ela de novo aí, tem como? Eu fiz um exemplo de número de massa. Esse exercício aí, só repetir, por favor. Tá, é o seguinte, né? Eu vou colocar outro número aqui. A soma disso tudo aqui é 50 gramas. Vou simplificar. 50 gramas. Tudo bem? Como foi feita a distribuição aqui, não tem problema, não. E você sabe que se você somou a massa desses dois aqui, você somou primeiro a massa do carbono, depois fez a massa do oxigênio, somou os dois, deu 50. Aí tem a seta. Quanto que tem que dar de massa aqui desse gás? $50. 50, né, não? 50. Porque somou os dois, deu 50, então é 50 gramas. Entendeu? Essa é a lei. Ah, se aqui fosse 60,
Quanto que tinha que ser do outro lado? 60. Eu não sei quem perguntou, entendeu? Agora sim. Ou seja, o que for de massa de reagente, que está antes da seta, e a seta eu vou colocar de amarelo aqui, ela é o divisor de águas, né? O que tiver antes da seta é de massa o que tem que estar depois da seta de massa. Essa é a lei de Lavoisier. Ou seja, né, qualquer reação química, Lavoisier, ele falou, olha, na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso aqui? Né? Não, vamos fazer uma reação química aqui, né? Que, sei lá, eu coloquei 50 gramas aqui de carbono mais oxigênio, né? Vou lá, a gente faz uma explosão aqui, no final vai ter 100 gramas de gás. Não tem jeito. Não é isso o tratado, não é essa a lei ponderal dele. A lei ponderal é que entrou 50, sai 50. Tem jeito de enganar aqui na natureza, não. Bacana? Beleza. Segundo, lei das proporções constantes, ou Proust, 1754 e 1826. A proporção em massa da substância que reage, que são produzidas em uma reação fixa, é constante e invariável. Puxa vida. Lá vem esse cara complicar o negócio. Estava tão legal com o Lavoisier. Vou falar. Essa questão dessas leis aí vai ser válida a gente anotar ou não? Bom, o que acontece? A gente vai usar muito ela, e eu volto, tá, Luciano? Quando a gente estiver fazendo equilíbrio de equação, ou estequiometria. Qual lei que vai valer? Aí, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tá aqui a lei de Proust de novo. Então, primeiro eu fiz o tratado, e quando a gente lê só o tratado assim, fica muito vago, né? O cara falou, como assim a proporção de massas das substâncias que reagem são produzidas em uma reação fixa, constante e invariável? Que coisa louca, né? Vamos lá. Então, vamos um exemplo aqui. Ao se passar uma corrente contínua na água, chamada de eletrólise, ela é decomposta em seus constituintes, hidrogênio e oxigênio. Dados mostram que a massa dessas duas substâncias sempre estarão na mesma proporção de 1/8, como mostrado abaixo. Então, o que aconteceu aqui? Massa da água, 4,5 gramas. Vou pegar o primeiro aqui. 4,5 gramas. Massa do hidrogênio, 0,5 grama. Certo? Mais massa do oxigênio. Então, onde está a seta? Onde começou a transformação? Primeira coisa, cadê a seta, professor? Então, ó, azul. Vamos pegar a seta azul dessa vez. Já enxergaram a seta e verde? Resolvi. Azul já tem aqui, verde. Ela aqui, ó. A seta. Então, a massa da água é o meu reagente. E esses dois aqui, ó, massa de hidrogênio mais oxigênio, nesse caso, são o produto. Antes e depois. Tá bom? É errado, né? Oi? Tranquilo? Então ele pegou 0,5. Falei que eu conhecia, professor. Avisei. Tava demorando. 0,5 dividido por 4, 1 dividido por 8. Como que eu sei, né, essa conta aí? Bom, quanto que é 1 dividido por 8? 0,25, né? 0,125, perdão. É isso? Se você pegar 0,4, 0,5
de massa de hidrogênio e dividir por 4, isso é 1/8. Ok? Outra coisa interessante. Qual que é a massa de água, gente? Qual que é a massa de água? Oi? 4,5. 4,5. Se eu somar 0,5 mais 4, tem que dar 4,5. Tá vendo que está batendo? A soma de antes e depois é Lavoisier, tá? Tranquilo? E aí ele está mostrando o seguinte, que a proporção de hidrogênio e oxigênio está dando sempre 1/8. Segundo experimento, falou, não, esse negócio, o cara não acreditou, né? Proust falou, não tá legal, não, vamos fazer de novo. Massa de água, 9. Aí ele pulou, né? Dobrou ali. Dobrou. 9. Aí decompôs 9, 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Só para vocês terem ideia e melhorar um pouquinho, o número de hidrogênio é 1. O número de massa de hidrogênio é 1. Número atômico e do oxigênio 8. Tá? Olhar na tabela aí, vocês vão ver. Olha que interessante. 1, 8. 1, 8. Motivo. Aí dividiu 1 dividido por 8. 1/8 de novo. Terceiro experimento. Não vou pegar 9 gramas de água, não. Vou pegar 18 gramas. Pesou lá na balança 18 gramas. Fez a reação. Saiu 2 gramas de oxigênio, de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Então, gente, se ele fizesse, sei lá, qualquer número aí, qualquer número, sei lá, qualquer número. Fala o número aí, Rio. 7. 7. 7. Ok? 7. E agora? Como é que faz? Como é que faz? Como é que eu vou saber quanto de massa de hidrogênio e quanto massa de oxigênio vai sair? Tentem aí. Pegou num difícil aí. Tolei a carroça da turma. É. Gente, 7 é a massa da água, tá? Senão vocês não conseguem fazer, né? Pô, se você não colocou o 7 aqui antes, ó, 7 seta. Então tem 7 gramas de água.
Acabaram? Isso é um exercício que o Rildo me ajudou a fazer. O Rildo foi um colaborador mestre deste exercício. Aí, professor, você está estumando a turma de mim aí, hein? Brincadeira. Vamos lá. Faz de conta que eu sei que a proporção é 1/8, mas eu não sei quanto de hidrogênio, então eu vou fazer com 4,5 para vocês fazerem com 7, então. Tudo bem? Porque, professor, aí o senhor explicou, mas deixou a gente no meio da estrada. Então, vamos lá. Deixa a gente no meio da... Não faz isso. Né? Abre o Google Maps aí e mostra o caminho de casa. Vamos lá. Vamos lá. Não sei, mas eu sei que a proporção é 1/8. Eu vou pegar 1 e dividir por 8. Quanto que é 1 dividido por 8? 1 dividido por 8 dá 0,125. 0,125. Ok? Então, 1/8 da massa da água, eu sei que vai ser a massa do hidrogênio. Então, eu vou pegar 0,125 e multiplicar por 4,5. Porque a massa da água eu sei, e eu sei a proporção. Certo? Quanto que é 125 vezes 4,5? Jogar com quadro melhor, né? 0,22. Não, isso não deu? Professor, Oi? se ajudar a gente a entender melhor, acho que é bom você jogar no quadro, não? Ah, sim, vou fazer isso. Boa. Bem, obrigado. 0,56. Peraí, gente. Deixa o professor melhorar isso. Peraí, que tá abrindo. Professor, enquanto você joga pro quadro aí, não seria 7, não? Igual o exemplo tá falando. Em vez de ser 0,125 por 4,5. 7? Ah, tá. 7 porque o valor que o professor deu, né? Peraí, gente, tá abrindo. É de navio aqui, né? Cinco a 0.
aqui. O que é isso? O que aconteceu? Joado. Vamos lá. 5-0 aqui para o quadro, mas eu acho que agora vocês vão conseguir ver. Estão conseguindo enxergar? Vou cortar ele aqui, ó. Regra de 3, vocês já fizeram? Como é que está a regra de 3 aí? Como é que está a regra de 3? Tem dia? O meu som está ligado. Como é que está a regra de 3 aí? Matemática, regra de 3. Não, ainda não. Não viram ainda, não? Mas é o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a massa total, certo? Nesse caso aqui do 7, ó, pegar a massa total. Fazer uma regra de 3 por ela, né? Então, eu posso pegar aqui, eu quero saber a massa do oxigênio, certo? Já que eu sei que é a mesma proporção, você estava fazendo. Vou pegar 4,5, perdão. Eu posso fazer assim também. 4,5 representa o valor de 4 da massa de oxigênio, tá? Então, 4,5 da massa de hidrogênio, da molécula de água, quer dizer, representa 4,0 da massa de oxigênio. O 7 vai representar X. Eu vou fazer a regra de 3, né? 7, X vai ser igual a quê? Multiplico cruzado, né? 4 vezes 7 dividido por 4,5, tá bom? Vocês não viram regra de 3, eu já arrependi de ter passado esse exercício. Ô, Rio, vamos retornar aí. Vamos retornar. Antes aí, faz conta que eu não passei esse exercício, não. Eu vou deixar isso aí para depois. Pode ser, não? Agora de boa, professor. Agora continua? De boa isso aí agora. 7 vezes 4, 28, dá 0, 28,4, dá X igual a X. Eu não estou querendo mexer com isso agora e o Rildo está insistindo. O Rildo é terrível, né? Então, o X aí dá 6,22. 6,22222 ou 6,0, né, professor? E é uma 6,22, que é uma dízima periódica, né? Matematicamente falando. A mesma coisa eu poderia fazer aqui para o 4,5, né? Para os meios. Só que X é Pois. 6,22 aí. Pois é, eu estou querendo desistir disso aqui, agora, no momento. Apaguem tudo, depois a gente... É 7 vezes 4,0 dividido por 4,5? Isso. Mas vocês não viram regra de 3 ainda, né? Não, mas isso aí é regra de 3, Tranquilo? é tranquilo. Então, porque eu peguei a massa da água, 4,5 que eu sabia, e aqui está a massa que eu não sei, que eu sei também. Eu peguei a massa do oxigênio, 4,0, para descobrir, eu coloquei o X aqui, ó, qual que é a massa do oxigênio através da regra de 3. Porque é proporcional. Quando fala proporcional, está totalmente voltado com a regra de 3. Então, o que eu fiz? 4,5 de água representa 4 de oxigênio, 7 de água vai ser X de oxigênio. O X é que eu quero descobrir. E aí eu vou fazer aqui, que não sei quem me perguntou, uma multiplicação cruzada. O Éder, parece. O Éder, eu vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó. Vou voltar, acho que eu fiz muito direto, né? É uma regra de 3. É uma regra de 3. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó. Pegar o verde aqui, ó. X vezes 4,5 e 7 vezes 4. Então, vai ficar X
Vou melhorar esse x aqui. X vezes... Como diz o Rildão, fez só atolou a carroça dela. Pois é, rapaz. Eu falei com ele para não perguntar nada para mim, não. Já tá com 7 já pronto. Deu ruim aí. Mas ok. Então, eu fiz uma multiplicação cruzada. X vezes 4,5 é igual a 7 vezes 4. O 4,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vamos lá. X é igual a 7 vezes 4 dividido por 4,5. Ok? E aí deu 6,22. Tranquilo? Até aí tá bacana, professor. Eu poderia fazer a mesma coisa com y aqui, ó. Fazer a regra de 3 do mesmo jeito, ó. 4,5 vai representar a massa de hidrogênio 0,5. 7 vai representar x. E eu faço a multiplicação cruzada do mesmo jeito. X vezes 4,5 é igual a 7 vezes meio. E aí eu passo 4,5 dividindo. Vai ficar 7 vezes meio dividido. Bom, foi... por 4,5. 0,77? Isso. Tem um pequeno gato aí, né? 0,77 aí, por exemplo, você pode arredondar para 0,78. Por quê, hein? Porque acima do 5. É isso? 0,78. Por que é bom arredondar aí para 0,78? Porque se você somar 6,22 mais 0,78, vai dar 7. Tem que dar 7, certo? Porque a massa antes da seta tem que ser igual à massa depois da seta. Ok? Tomar cuidado com isso aí, porque é a lei de Lavoisier, né? Qual que é a lei de Lavoisier? A soma da massa depois da seta, ou a soma da massa da antes da seta, tem que ser igual à soma da massa depois da seta. Ok? Então, por exemplo, se a gente pega o segundo experimento aqui, ó. Quanto que tem a massa do reagente? Quanto que tem a massa do reagente? Vou voltar aqui. Quanto que tem a massa do reagente? No segundo experimento. 9 gramas. 9 gramas. Aqui, ó, a massa da... Só a água é reagente. E a massa do produto? 1 grama? Não, você tem que somar 1 mais 8, 9. Ou seja, a massa de antes tem que ser a massa de depois. Ó. Entendeu? Não tem que somar 1 com 8. Somar as duas depois da seta, né, professor? Tem que somar. Se tivesse 3, você tinha que somar as 3 depois da seta. Se tivesse 4, você somava as 4. Pode acontecer o contrário. Você pode ter 4
elementos antes, 4 substâncias antes, mas a massa dos 4 tem que ser igual à massa depois da seta. Essa é a lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier. O que está de massa antes tem que ser a massa depois. Por quê? Porque se entrasse 9 e saísse 10, Lavoisier ia, né, levantar. Falar, opa, tem alguma coisa errada aí. Eu falei que o que entra de massa é o que sai. Ok? E qual que é a segunda lei de Proust? Que essa está um pouquinho mais complicada de vocês entenderem aí, mas eu vou explicar de novo. Aqui, ó, a quantidade, a proporção de hidrogênio vai ser sempre 1/8 aqui, ó. Meio, 4. Como que eu sei isso? Eu dividi hidrogênio pelo oxigênio, deu 1/8. Se eu dividir aqui, ó, 1 por 8 vai dar 1/8. Se eu dividir 2 por 16 vai dar 1/8. Se eu dividir 11,11 por 88,8 vai dar 1/8. Nós acabamos de fazer que aqui é 0,78. Se eu dividir 0,78 por 6,22, vai dar 1/8. Essa é a lei de Proust. Ou seja, mantém-se a proporção, a quantidade, tá, das substâncias reagentes. Constante e invariável. Tranquilo? Essa questão de 1/8 aí, professor, como essa divisão aí? Como? Ah, tá. Se dividiu meio por 4, certo? Sim. Certo. Quanto que deu? 1,8. Né? Mas o número decimal foi quanto? 125. 125. Ok? 1,25. 0,125. Não, é 1,25, não é não? Não, 0,125. Você divide 0,5 por 4. Ah, eu coloquei 0,5 por 0,4. Foi por isso. Só multiplicar por 100, vai dar 0,125. Ok? Até aí tá ok. Tranquilo, né? Mas essa proporção aí de 1/8, eu não entendi. 1/8 é o número fracionário do número decimal de 0,125. Vocês viram fração? Sim. O professor não mostrou a transformação de decimal para fracionário, não? E vice-versa? Não, né? Ah, professor, eu não lembro disso aí, não. Não lembro, não. Não lembro dessa variação de 1/8 para 0,125, não? Não. Ainda não. Ô, professor, se eu falar assim, o que você almoçou, eu vou fazer uma força ainda, vou saber o que eu almocei, cara. Alguém escreveu no chat aqui. No exemplo, a massa de água. O professor querendo saber um negócio desse é doído. Eu vou pesadíssimo, né? Não, mas tudo bem. Eu queria que, pelo menos, vamos parar por aqui. Né? Chega de matemática hoje. Entender essa proporção, a lei de Proust e a lei de Lavoisier, tá razoável? Amanhã que assistir mais essa aula umas 2 vezes para entender. Não, deu até que sim, deu para entender o sistema, né? Uhum. Mas para ir a fundo aí mesmo, tem que pegar mais umas 2 aí. Não, beleza. Tem que pegar as 2. Professor, Olha só. agora existe todo químico, eles é careca. Vamos lá. Você quer dizer pro Rio? Também não entendi, não. Quem foi? Aí, Rio.
Vamos lá. Mas se for ver assim, o pessoal é para ser careca, não é? Ué? É cabeludo demais, né? Vamos lá, gente. Olha só. Mercúrio metálico. Então, Hg. Nem vou colocar o símbolo de S aqui, né? É líquido, na verdade, né? E o oxigênio aqui, ó. Se eu somar a massa do reagente, quanto que vai dar? 108,5. 108,5. Ela bate com o produto? A massa do produto? Pode. Bate. Então, a lei de Lavoisier foi satisfeita. Ok? Essa aí é só com som, professor? Não entendi. Isso aí foi só uma soma? Foi só a soma. Só a soma. Simples assim. Simples assim. Exercício. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. É igual quando a gente apronta. Acho que é só aquilo ali que você vai receber. Sei não, professor. Esquisito. Não, a lei de Lavoisier é isso. O que tem antes da seta é o que tem que ficar depois. Ô, Raul, não fica mexendo muito, não. Deixa quietinho. Ô, professor, Aqui, então, ó. ao contrário, a lei de Lavoisier, o que tem antes da seta é o que tem que ficar depois. Isso. Quanto que tem que ficar lá do outro lado? Ó? Sei lá, 201 gramas de mercúrio metálico e 16 gramas de oxigênio. Vai Quanto tem que ficar 217. 217. É isso, não tem segredo. A soma antes tem que dar a soma de depois. 217 gramas. Lavoisier falou isso. Não muda. Reação química não muda. Ou seja, não some matéria e não aparece matéria. Gostei dele, viu, professor? Gente boa, né? Gente boa ele. Nada de buraco negro aqui, né? Esse químico aí era francês? Lavoisier? Lavoisier. Ele podia ser mais gente boa, mas ele viveu menos que o outro. O outro viveu mais que ele. Isso. Por isso que ele teve tempo para fazer aquelas contas meio doidas. Agora, o Prost falou o seguinte. Citolândia. O Prost falou o seguinte: se eu dividir o oxigênio pela quantidade de mercúrio, se eu fizer a divisão aqui, ó, faça essa divisão aí, 8 dividido por 100,5. Deu um número estranho aí, né? 0,079, certo? Isso é a proporção. 8 dividido por 100,5. 0,079. Tem até mais número aí, né? Podia até arredondar para 0,080, mas tudo bem. Qualquer massa desses dois aqui vai ter que dar sempre esse número. Isso é proporção. Se eu dividir 16 por 201, será que dá a mesma proporção? Professor, aí ia dar 1/8 isso. Hã? Aí ia dar 1/8? Não. Divide 8 por 100,5. Quanto que deu? 0,79. 0,079. Certo? Isso. Isso é a proporção, ou seja, eu peguei o oxigênio dessa reação e dividi pelo mercúrio, ok? Se eu pegar 16 e dividir por 201, tem que dar o mesmo valor. Se tivesse qualquer outro valor aqui, ó, tinha que dar sempre 0,079. Isso é a proporção. Professor, fica na soma, só tá bom. Tranquilo? Isso é a segunda lei, que é a lei de Proust. A proporção, né, entre reagentes ou a proporção entre produto tem que ser constante. Naquele primeiro caso, a gente viu a reação entre produto. Agora, a gente está vendo a reação entre reagente. Por que não dá para ver reação entre produto aqui? Porque só tem uma molécula, né? Só óxido de mercúrio ali. Professor, isso aí vai cair naquele joguinho que você passou aí também? Ah, não com muita conta, né? Mas tem que entender a lei. Tá?
Aí deu ruim, né? Semana que vem nós vamos fazer uns exercícios. Do nada, nada em nada, nada pode se transformar. Relacione com a ideia de Nada Dalton, ficou Proust, no Boyle, lugar. Lavoisier, Fogueira, Slack, Lavoisier. Lavoisier. Esse era o cara. Ué, professor, os caras é químico, do nada virou filósofo. Tá acontecendo. Último exercício para fechar aí a Que noite. isso, professor? Você tá doidão? Misericórdia. O último, fechar. Eu achei que a aula ia acabar rápido. Só essa noite. Enganado. Ele tá igual professor de matemática, misericórdia. Professor, de noite você sonha com esses números aí de noite também? Tá vendo, professor? Você vai mexer com peão é uma bosta. Não sonhei não. Peão é doído, não é, pô? Sonhei nada com esse número, não. Esse número aí é. Não é filho de Deus, não, moço. Agora, na engenharia eu costumava ter uns pesadelos com cálculo. Que é matemática pura e aplicada. Sizes. Já aproveita e já joga no quadro lá, professor, que o bagulho vai ficar louco. Ô, professor, o meu aqui está na letra A. Letra A. Bom, eu vou deixar isso para a gente começar na aula que vem, pode ser? Deixar vocês. O professor apoiado. Professor, eu também achei letra A também. Eu também achei letra A, professor. Ah, professor, resolve esse negócio aí, tem muito tempo ainda. Tá de preguiça. Deixa a gente ansioso, não, tá de preguiça. Mais 4 gramas é 4,5 gramas, né? É. Então é essa letra A aí, sim, aí, ó. E a letra D é 11,11. É mais 88,88 é 99. Então, vamos lá. A pedido de todos. De todos. Quase todos. Caiu. Vamos voltar aqui para o Miro. Gente, aqui é Lavoisier puro e aplicado. É, Lavoisier. O Proust nem entrou aqui. Ficou muito fácil. Pensa o seguinte. Aqui, ó, é a divisão. Certo? Certo. Aqui é o produto. Se aqui tem 4 mais meio, tem que ter quanto aqui no A? Como é que é? Aqui, ó. Se no produto tem 4,5. 4,5. Ou seja, o antes tem que ser igual depois, ó. Sim. Então, o A aqui é 4,5. O B, antes tem 9. Certo? Então. Quanto que tem que ter do outro lado? 1. 1 grama. Por que 1? Porque tem que bater com 9 antes da seta. Então, aqui tem que ser 1. Ó. Isso. Então, o B é 1. O C. Antes tem 18. A soma aqui tem que dar quanto? 16. 16. A soma tem que dar 18. Ou 18. Não, no C tem que ser 16, né? No C tem que ser 16. Ah! E o D? E o D? O D tem que ter 99. uma calculadora para 88 mais 11,11 dá 99. Foi 99. 99.
0,99. Professor, Lavoisier, você pode dar um ponto para nós aí. Pode dar um ponto para nós aí, professor. Ó. puro e aplicado. Aqui é um exemplo de exercício que pode aí, de repente, cair no Kahoot. Pode dar o ponto aí para Batista e o Ivan Lucas aí, ó. Brilhou? Também concordo também, viu, professor? Até semana Amanhã. que vem. Até semana que vem. Agora eu vou fazer uma soma ali do despertador despertando 5 horas da manhã para me apanhar café.